Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 29 de junho, terça-feira da 13ª semana do Tempo Comum. O Evangelho continua sendo o Evangelho de Mateus, o capítulo 8. Hoje nós iremos refletir sobre os versículos de 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então levantou-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? O texto de hoje foi o texto que nós refletimos no 12º domingo do Tempo Comum, que foi justamente o texto, só que sob a visão de Marcos. Foi do Evangelho de Marcos. Mas há aspectos interessantes aqui a refletir. Primeiro, o evangelista Mateus, ele deixa bem claro que, caminhando com Jesus dentro da barca, ou seja, a barca é a comunidade cristã, isso não quer dizer que nós não iremos enfrentar dificuldades, problemas e obstáculos. Nós iremos, que são os ventos e as ondas do mar. O mar sempre foi visto na antiguidade como o lugar da morada dos monstros, o lugar das forças contrárias a Deus, ou seja, o lugar do mal. Ora, se as ondas estão tentando cobrir a barca, é sinal de que o mal começa a se infiltrar dentro da própria barca. Volto a dizer que a barca representa sempre a comunidade cristã. Portanto, dentro da barca, junto com Cristo, nós enfrentaremos dificuldades e tempestades. Ele não nos priva disso. Nós temos que parar de querer desejar uma religião romântica, no sentido de uma religião onde nós criamos um Deus perfeito que irá nos proteger de todo o mal. Ou seja, teremos uma vida sem problemas, obstáculos e dificuldades. Isso não existe. Ele enfrentou todas as dificuldades até entregar a sua vida na cruz por amor a nós. Portanto, não há como cristão nesse mundo ficar isento de dificuldades e problemas. Assim como ele enfrentou a cruz, nós também iremos enfrentar as pequenas cruzes todos os dias. Ou seja, nós iremos enfrentar dificuldades, nós teremos problemas, nós teremos que lidar com o mal, que muitas vezes se utiliza de pessoas para nos atacar. Isso nós teremos que enfrentar. O que ele revela é que ele estará conosco. Ele está na barca. Ele não pulou para fora da barca. Ele está na barca. Ele está na comunidade cristã. No primeiro momento ele dorme, ou seja, ele morreu. Mas ele se levanta, ele ressuscitou. E aí ele nos chama a atenção. Homens de pouca fé. Então, tomar o cuidado de que a nossa fé não pode ser vacilante no sentido de que nós só vamos pedir a ajuda de Deus quando estivermos com a água no pescoço. Ou seja, no último momento, aos 47 minutos do segundo tempo. Quando tudo se parece perdido, nós vamos lá rogar a Deus. Não. São dois erros que nós muitas vezes cometemos. O aspecto de deixar tudo para cima da hora, de implorar a Deus somente quando não tem mais jeito, porque até então nós tentamos dar o nosso jeito e deixamos Deus para o final quando realmente não tem mais jeito. E o segundo aspecto que é extremamente importante, não duvidar da ação dele, confiar nele, que ele está presente, ele não nos abandona. Agora, temos que enfrentar as dificuldades. Não há como. Não há uma vida colorida, não é uma vida sem obstáculos. Isso não existe. Cada um tem o seu problema, cada um tem a sua dificuldade. Então é compreender que enfrentando isso ou passando por isso não quer dizer que Deus nos ama mais ou menos.
Não, Ele simplesmente nos ama. Ele simplesmente está conosco. Ele simplesmente está sofrendo conosco. Mas temos que passar por isso. Temos que passar pelas dores deste mundo para chegar na alegria eterna. Temos que chorar juntos. O importante é compreender isso. E a mensagem é clara. Quem é este? É a pergunta de fundo do texto. Quem é este que controla o mar? Quem é este que controla o mal? Quem é este que caminha sobre ele? É o Filho de Deus que está no meio de nós. Então é ter a concepção, a visão, a certeza de que vamos enfrentar dificuldades. Mas Ele está conosco, porque Ele também sofreu por nós no alto da cruz. Portanto, Ele sabe tudo aquilo que precisamos. Só não podemos correr o risco de duvidar dEle, da existência dEle, ou deixar tudo para cima da hora, querer resolver os problemas por nós mesmos. Nós complicamos muitas coisas. Então, é muito mais prático nós rogarmos diretamente a Ele. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.